É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. Aceito caminhar sempre ao teu lado. Me convidas a tomar uma atitude. É nobres a missão que me confias, anunciar a tua vida em plenitude. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. É o Senhor que chama, também me ama. Ele me convida a doar a própria vida. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. A vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Esse é o pedido que nós devemos fazer a Deus todos os dias. Completai em mim a obra começada. Nós ainda não somos completos. Ainda temos muito a crescer. Por isso é necessário pedir todos os dias ao Senhor que Ele complete em mim, em nós, a obra começada. Estamos hoje no 4º domingo do mês de agosto. E hoje, ao longo de todo o mês, a igreja nos convidou e continua nos convidando a rezar pelas vocações, porque o mês de agosto é o mês das vocações. O primeiro domingo nós celebramos, nós rezamos, o primeiro domingo, mês da vocação dos ministérios ordenados, os padres, bispos, papa e etc. E o segundo domingo, vocação matrimonial. Terceiro domingo, vocação à vida religiosa consagrada. E neste 4º domingo, vocação laical, a vocação do leigo. Por isso nós queremos nos unir a todos os leigos, todos os cristãos e cristãs batizados que cumprem a sua missão aqui na terra, como cristão batizado. Queremos nesse momento, portanto, rezar por todas as comunidades, por todas as lideranças, São muitas lideranças que nesse dia de hoje celebram a sua vocação. Que o Senhor, nesse dia de hoje, nos conceda a graça de sermos fiéis ao chamado de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho da liturgia deste 21º domingo comum está em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 20. Ouvi, irmão, irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei
a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei a chave do céu, do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus perguntou aos seus discípulos. Essa primeira pergunta, ela é muito fácil de responder. A primeira pergunta que Jesus faz aos discípulos é muito fácil de responder. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É a mesma coisa se Jesus chegasse agora para mim, para você e perguntasse: o que é que o povo anda falando de mim aí? O que é que o povo está falando de mim? É fácil de responder. Se eu estou no meio do povo, se eu escuto o povo, então fica muito fácil mesmo de responder. Tanto é que os discípulos responderam, todos eles responderam, né? Traz aqui o Evangelho, traz o pronome aqui no plural, né? Eles responderam, então todos responderam. Aí são diversas opiniões. Alguns dizem que tu és o João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias, ou alguns dos profetas. Um coral. Eu fiquei imaginando Jesus fazendo a pergunta e todos respondendo ao mesmo tempo. Um coral, todos respondem ao mesmo tempo, né? E é bem diversificadas as respostas. Jesus começa querendo saber, meu irmão e minha irmã, a opinião do povo daqueles que estão fora, né? Do povão de um modo geral. Porém, Jesus não fica satisfeito só com essa pergunta e agora é como se ele estivesse preparando os discípulos, né? Na verdade, ele está preparando os discípulos para a pergunta fundamental, né? Agora ele quer saber a opinião daqueles que estão dentro, dos íntimos, daqueles que vivem na sua intimidade. E vós, quem dizes que eu sou? Podemos imaginar aqui um silêncio profundo, porque não é uma pergunta fácil de responder. Não é uma pergunta fácil de responder, sobretudo para Jesus, que conhecia bem o coração daqueles e daquelas que estavam com ele, né? E aqui, quem diz, o que dizes, né? E vós, quem dizes que eu sou? Ou seja, quem sou eu para você? A pergunta agora é bem direta. Quem sou eu para você? O que você responderia, meu irmão e minha irmã, para Jesus? Quem é Jesus para você? Certamente, se eu fizesse essa pergunta agora e pudesse escutar a resposta, certamente alguma das respostas a gente pode até imaginar. É o Filho de Deus, o Filho de Maria, o carpinteiro, o filho do carpinteiro, o filho de José, aquele que morreu, que foi crucificado, que morreu por nós, que ressuscitou. Essa também não é uma resposta muito difícil, não é uma resposta difícil, né? É fácil de responder. O difícil é responder com palavras, mas também com ações, com as nossas ações. Então eu fico imaginando que aqui o silêncio é maior, porque só Pedro vai responder. Tu és o Messias, o Filho de Deus, Filho do Deus vivo. E a resposta de Pedro agradou a Jesus, por isso ele vai dizer: olha, tu és feliz, viu, Pedro? Porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas foi o meu Pai. Por que ele chama Pedro de feliz? Porque Pedro estava ali, naquele momento ele responde com o coração. Por isso ele vai dizer assim: olha, não foi um ser humano que revelou isso para você, mas foi o próprio Deus que revelou isso para você. E para que Deus, e para a gente entender, né, o que Deus vai revelando a nós, a gente precisa estar no profundo silêncio.
Por isso eu penso e eu fico imaginando a cena, entrando mesmo lá naquele momento, contemplando a cena. Eu imagino que Pedro não respondeu de imediato, todos ficaram em silêncio, foram rezar, e aí depois Pedro vai responder em nome do grupo, né? Pedro vai responder: Tu és o Messias, o Filho de Deus. E aí Jesus vai dizer que Pedro é feliz, né? Feliz porque ele se deixou conduzir pelo Espírito Santo de Deus. E aí, depois que Pedro responde, Jesus vai dizer: agora que você já sabe quem sou eu, agora eu vou te dar uma missão. Interessante o Evangelho, né? Agora que você já sabe quem sou eu vou te confiar uma missão. Tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E qual é a grande missão de Pedro? Né? De conduzir, né? De coordenar o grupo, né? De ajudar o grupo na missão, na construção do reino de Deus. Em seguida ele vai dizer, né? Depois que ele diz que ele é pedra, que vai construir a sua igreja sobre essa pedra, e daí ele vai dar realmente a verdadeira missão. Ele vai dizer, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus. E aí vai dizer, ó, tudo que você ligares aqui na terra, tudo que você ligar aqui na terra vai ser ligado também no céu. Tudo que você desligar aqui na terra também vai ser desligado no céu. Ou seja, o bem que você fizer aqui na terra vai respingar lá no céu. Mas também o mal que você fizer aqui na terra vai respingar no céu. Por isso esse cuidado que nós devemos ter, sempre fazer o bem. Quando a gente faz o bem aqui na terra, vai respingar lá no céu. Eu costumo dizer, quando a gente faz o bem, a gente manda um tijolinho lá para o céu. Um tijolinho para a nossa casa, né? Lá no céu, para a nossa morada lá no céu. Mas também quando a gente faz o mal, os tijolinhos também vai caindo, né? E às vezes a gente faz o bem, logo em seguida já faz o mal, mas o importante é que a gente se esforce para fazer sempre o bem, né? Para fazer sempre o bem. Lembrando que tudo que a gente faz aqui, né, vai respingar no céu. Isso é o Evangelho que diz: tudo que a gente ligar aqui na terra vai ser ligado no céu, tudo que a gente desligar aqui na terra vai ser também desligado no céu, né? Quando eu perdoo alguém, né, isso vai lá para o céu, né? Deus vai ficar sabendo disso e certamente vai ficar muito feliz, né? Mas também quando eu não perdoo, eu estou me separando do meu irmão, eu também estou me separando de Deus, né? Eu estou me desligando do meu irmão, eu também me desligo de Deus. Quando eu me ligo ao meu irmão, através do perdão, através da acolhida, através do amor, eu me ligo também a Deus. Isso é muito bonito. A gente só precisa rezar, a gente só precisa tomar mais cuidado, né, para que a gente sempre agrade o coração de Deus, né? Que a gente não venha ferir o coração de Deus. Quando a gente fere o irmão, a gente também fere a Deus. Que esse domingo seja um dia de muita oração, de muita reflexão, de muito silêncio. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.